Enquanto o computador vai ajudando aqui com as anotações, quando eu recebi esse convite para falar da terapêutica do passe, muitas coisas passaram pela cabeça. E quando a gente observa tudo aquilo de conteúdo que já existe, né, no YouTube, tudo aquilo de conteúdo que já existe nas redes sociais sobre o passe, a gente compreende que boa parte daquilo que é entregue é sobre a visão do passista, da pessoa que deseja doar o passe ou aprender como dar o passe. E existe muito conhecimento técnico sobre isso, existe muita teoria sobre isso, está cheio de livros espíritas que trazem essa visão, inclusive do plano espiritual para cá, mas existe muito pouco do ponto de vista do assistido. Existe muito pouco do ponto de vista de quem vai passar pelo processo terapêutico do passe. E muitas dúvidas surgem nesse momento de como me porto, o que é, como eu facilito, como eu ajudo, será que está tendo efeito, será que não? É só sentar na frente de alguém numa cabine escura com as mãos estendidas ou há algo mais que pode ser feito? E dessa maneira, a conversa da noite de hoje, ela tem essa perspectiva, esse ponto de vista. Não só do ponto de vista de quem doará o passe, ou precisa compreender do processo terapêutico para aplicá-lo, mas em especial do ponto de vista daquele que busca o processo terapêutico para alívio das suas dores e para melhoramento próprio. Vou pedir ajuda mais uma vez de 30 segundinhos aqui com o microfone, só um minutinho. Se tivesse passando para nós. Obrigado, gente. Desculpa. Então, antes de tudo, é importante lembrar de como a gente chega até a terapêutica do passe, né? Todos nós chegamos até a casa espírita, ou creio a grande maioria de nós, chegamos até a casa espírita pelo viés da dor, pelo caminho da angústia. Seja uma dor física, seja moral, seja psicológica, emocional. Mas muitos de nós buscamos o entendimento do que pode existir na minha vida de harmonia a partir da doença, a partir da desarmonia, a partir do desequilíbrio. E é interessante a gente compreender que a vida ela é formatada um pouco desse jeito, para que a gente aprenda do contraste entre a harmonia e a desarmonia, o caminho que nós devemos seguir. A terapêutica do passe, longe então de ser um analgésico para a alma, onde eu busco o passe para simplesmente aliviar a minha dor imediata e continuar caminhando num equívoco, mas ela traz para a gente uma perspectiva diferente de transformação íntima. Porque no final das contas nós somos espíritos. E espíritos reencarnantes em experiência, em aprendizado, que caminhamos por longos tempos tentando acertar os nossos passos. E alguns de vocês podem perguntar, mas acertar com o quê? Por que eu não estou certo? Por que fazer aquilo que eu faço hoje não está certo? Por que isso tem me trazido tanta angústia? Porque as lições que nós temos que aprender, elas não nascem da razão simples da satisfação do desejo. E muitos de nós caminhamos pelos desejos. Aquilo que eu quero é aquilo que eu vou me direcionar a. E a vida pelo desejo, a vida pela busca do prazer, do alívio, da dormência dos sentidos, de uma vida pura e simplesmente passiva, traz para a gente uma série de dificuldades. Dificuldades essas que não são castigos divinos. Nós chegamos até a casa espírita muitas vezes crendo isso, que a nossa dor, a nossa dificuldade é uma punição por estarmos fazendo algo errado, ou é a consequência de um espírito negativo, ruim, vingativo, que está atrapalhando a minha vida, ou porque os astros e o universo, e poucas vezes nós chegamos até a casa espírita com a consciência da lei de causa e efeito, ou com a autorreflexão de, se algo está de desafiador na minha vida, é porque eu tenho algo a ver com isso. E a terapêutica do passe, ela também vai adentrar nesse ponto. Porque harmonia e desarmonia significam alinhamento ou desalinhamento com a lei divina.
Harmonia e desarmonia não significam acertos ou erros pela minha perspectiva, mas pela perspectiva de Deus, que é o todo soberano, justo, amoroso, caridoso, bondoso, piedoso. A lei divina não é como uma ordenação tirânica. Precisa ser assim porque eu quero e eu mando e que assim seja. E a nossa liberdade não é levada em conta. Pelo contrário, a nossa desarmonia em nossas vidas, ela nasce do desalinhamento com a lei divina, que significa problemas que são causados na vida do todo e atrasos que são causados na minha própria vida também. Compreender então aquilo que é justo, que é digno, que é bondoso, que é caridoso, que é piedoso, e viver a partir desses princípios é o que nos gera alinhamento com a lei divina e o que nos gera harmonia de vida, nos gera paz de consciência, nos gera saúde física, emocional, social, psicológica. E é nesse ponto que a terapêutica do passe também adentrará. Ah, Guilherme, mas eu tenho um problema físico, eu tenho um problema diagnosticado no meu corpo. Eu tenho dificuldades financeiras, eu tenho dificuldades sociais, eu tenho dificuldades muitas que podem ser tangíveis, materiais. E Jesus, em um determinado ponto no Evangelho, vai ensinar que aquilo que o Espírito busca, o Espírito que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o Espírito que busca em primeiro lugar na sua vida alinhar-se com a lei divina, compreendê-la e passar a caminhar por ela, tem todas as coisas demais por acréscimo. Jesus vai explicar que os passarinhos do céu não tecem, não fiam e ainda assim, não plantam, não semeiam e ainda assim comem, que o Deus dá o de comer. Que nem o lírio do campo se vestiu como, nem Salomão se vestiu como o mais simples lírio do campo. Porque tudo aquilo que Deus dá à humanidade é muito maior do que aquilo que a gente pode buscar pelo nosso orgulho. Mas a dor e a dificuldade que nós carregamos em nossa vida, ela nasce de nós mesmos, desse desalinhamento com a lei divina. E a terapêutica do passe nos ajudará a realinhar-nos com a lei divina. Existe um entendimento equivocado também sobre aquilo que Deus espera de nós. Muitos de nós cremos que Deus aguarda de nós santidade num sentido material e externo. Muitos cremos que Deus esperava de nós que doemos todo o dinheiro do banco, vivamos com uma muda de roupa, só falando sobre o que está dentro do livro chamado Bíblia, de maneira desmiolada, se eu posso dizer, sem critérios nenhum, sem raciocínio nenhum, o que também é uma tolice. O que Deus espera de nós e molda toda a nossa vida é para que nós cresçamos em espírito, que nós nos desenvolvamos, ou com outras palavras, que nós desenvolvamos virtudes. O que Deus espera de nós é o desenvolvimento de nossas virtudes. E muitos de nós podem se perguntar o que é uma virtude. É uma palavra usada muito dentro da teologia ou da filosofia, mas muito pouco fora dela. Existe uma dica dela dentro do Livro dos Espíritos, em algumas questões, mas como eu falei no começo, e muita teoria espírita é despejada em cima da gente, existem vários outros lugares de consulta, eu resolvi trazer São Tomás de Aquino, um santo da Igreja Católica, que escreveu, entre muitas coisas, uma obra chamada Suma Teológica. É uma obra de filosofia espiritual, digamos assim, de teologia. E dentro dessa obra, São Tomás de Aquino vai trazer a ideia da gente do que são vícios e virtudes. E todos nós conhecemos o termo 7 pecados capitais, não conhecemos? E todos nós entendemos o que eles são, o que é a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça. Esses 7 pecados capitais são equívocos que nós temos dentro de nós. São vícios que nós carregamos e que muitas vezes nós nos orgulhamos dele. Quantas vezes alguém já não disse assim: eu não guardo almoço para janta,
Se alguém me enfrentou, eu enfrento de volta. Quantas vezes a gente não economiza moeda em cima de moeda, podendo ajudar muitas pessoas que talvez desencarnarão naquela noite ou na próxima semana materialmente? Quantas vezes a gente se empanturra de comida, de bebida ou de qualquer outra substância na busca da satisfação do que a matéria pode me dar? É desses vícios, são dos pecados capitais, pela linguagem da Igreja Católica, que nós vamos angariando nos nossos dias as dificuldades que hoje nos trazem aqui. Esses são os alvos aos quais nós temos que apontar as nossas energias, a nossa atenção. É contra os vícios que nós devemos lutar e convertê-los no que vai ser chamado de virtude. Então, virtude nada mais é do que a moderação de um vício. A virtude da soberba, por exemplo, o orgulho é o vício, né, da soberba, pede a virtude da humildade. A soberba é o desejo de ser maior do que se é, de querer inclusive se transformar no próprio Deus às vezes, porque aquilo que eu determino é o correto e não aquilo que acontece na vida. Deveria ser assim a vida. Quantas vezes nós não pensamos desse jeito? E a humildade é o reconhecimento da própria pequenez frente à vida e frente às leis que existem no universo. A virtude da avareza acaba sendo a generosidade. Em vez de reprimir tudo para mim, eu acabo compartilhando com os demais. O da luxúria, que é o desejo desordenado pelos prazeres, acaba sendo a castidade, que também é a satisfação do desejo, mas pela moderação. A virtude da ira, né, contra a ira, acaba sendo a paciência, da gula a temperança, da inveja a caridade e da preguiça a diligência. Mas o entendimento de vícios e virtudes é crucial para compreender sobre a terapêutica do passe. Porque aquilo que é trabalhado em nós para melhoria da saúde, da harmonia física, emocional, psicológica, espiritual, é essa transformação de vício a virtude. É isso, essa é a raiz dos nossos males. A doutrina espírita nos traz que a raiz de todos os vícios são o orgulho e o egoísmo. Ou seja, tudo o que nós temos de desafio e de dor que carregamos ao longo da vida, que poderia ser evitado, nasce dessa fonte. E crer que existe uma terapia, um processo, um rito, ou o que quer que seja, cuja responsabilidade deve ser só de me amortecer. Eu não quero corrigir o problema, eu quero amortecê-lo, porque eu não desejo mais sentir aquilo, é negar a si próprio a própria capacidade de reflexão, a oportunidade de discernimento, de compreender, por que isso está na minha vida? Por que razões um Deus amoroso, bom, justo, íntegro, humilde, que perdoa, piedoso, traria até a minha vida uma dificuldade, um desafio? Uma coisa não casa com a outra. E é dessa forma que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, que aquilo que é o espírito, aquilo que nós somos, ele se manifesta de diversas formas, em diversos planos. Nós espíritos estamos encarnados hoje, com a vida que temos hoje, com o corpo que temos hoje, com a saúde, com a harmonia ou desarmonia que temos hoje, por aquilo que nós somos, pela experiência que nós precisamos passar. E na tentativa de facilitar o conteúdo espírita, pois muitas das pessoas, como eu já disse, têm bastante conteúdo espírita, a gente reencarna com o objetivo de aprender a lidar com a matéria, aquilo que nós temos pouco acesso de nós mesmos, e assim termos acesso no muito. Isso também está no Evangelho, na parábola dos talentos. Quando Jesus vira para aquele que multiplica os seus talentos e diz: bom servo e fiel, porque foste fiel no pouco, te estabelecerei sobre o muito. As dificuldades que nós temos hoje na vida são pequenas.
frente às potências que nós temos em espírito. Aquilo que nós precisamos lidar com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso próprio corpo, é uma fração daquilo que nós precisamos aprender a lidar em espírito. Porque de outra forma não seria assim. Porque nós temos que lidar com um corpo que me exige comida, água, exercício físico, horas de sono, que eu preciso desenvolver disciplina, cuidado, equilíbrio, temperança. A matéria, ela ajuda o espírito a desenvolver as potências que são próprias dele. De forma que todos nós já entendemos, porque a própria ciência apresenta de maneira muito clara, os efeitos que a mente ou o psicológico possuem sobre o corpo. Como o corpo definha a depender dos rancores que se guarda, da raiva que se tem, da indefinição de vida, da falta de objetivo, das angústias. O corpo, ele é reflexo do espírito. As dificuldades corporais e materiais são reflexos das dificuldades do espírito. E que, portanto, não precisam ser cuidadas materialmente somente. Mas nós, como espíritos que já nos vestimos de diversos corpos em diversos momentos da história, estamos no momento da doutrina para compreender as necessidades que temos como espírito também, não apenas como corpo. A gente aprende então que o corpo precisa estar nutrido. Eu preciso comer bem. A gente até queria viver de hambúrguer, pizza, né? Coca-Cola já tem 0, né? Que parece ter um pouco menos de caloria ou quase nada. Mas se a gente não aprende a nutrir o nosso corpo, a gente não aprende a nutrir o nosso espírito. Nosso espírito se nutre de energia, de pensamentos, de ideais, de virtudes. Assim como nós temos os nossos corpos com os órgãos e cada órgão faz uma função, o nosso espírito possui os seus órgãos, que dentro do vocabulário espírita vão se chamar de chakras. E muitos já devem ter escutado sobre processos realizados pelos chakras. O chakra nada mais é do que um órgão que tem a sua função como tem no corpo. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa de exercício físico, de musculatura, de densidade óssea, nosso espírito precisa também de exercício. Nós precisamos exercitar a nossa moralidade, a nossa intelectualidade. Aprender a lidar com o corpo, a busca por um corpo saudável, nos ensina a ter um espírito saudável, a ser um espírito saudável, a ter equilíbrio integral e geral. Tá, Guilherme, eu já entendi. Entendi que a culpa é minha, entendi que eu que sou vicioso, entendi que todo o problema está comigo. Mas e o passe? Não está aqui para resolver o meu problema? Porque quando eu tenho um problema no corpo, eu busco um médico, ele me cirurgia e está tudo certo. Quando eu tenho um problema no corpo, eu busco uma farmácia, tomo um remédio e está tudo certo. Quando eu tenho um problema no corpo, eu vou até um quiroprata, um massagista, um terceirizo a responsabilidade de equilíbrio próprio e está tudo certo. Nós chegamos num momento da humanidade onde, apesar da ciência ter desenvolvido o máximo daquilo que é até difícil de entender, nós sofremos de problemas múltiplos. E um dos problemas mais recentes que nós sofremos não são mais corpóreos, são psicológicos. Já repararam nisso? A quantidade de depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline, TOD, TDAH, a gente pode passar a noite toda listando aqui o livro de doenças. E é um tipo de doença, digamos assim, uma categoria de enfermidade que não existe cirurgia que resolva, não existe medicamento que resolva.
É o tipo de dificuldade que você precisa sentar com alguém que te aponte comportamentos viciados e que você assuma a responsabilidade de, junto com essa pessoa, transformar-se. Parece com um passo? Aprendendo a lidar com o pouco, com a vida corporal, nós aprenderemos a lidar com o muito. Uma terapia é um conjunto de métodos, de técnicas, de práticas aplicadas com o objetivo de prevenir uma doença, de tratar, ou seja, de resolver, ou de aliviar, seja um problema físico, psicológico, emocional, social e assim por diante. Mas compreendamos que em momento nenhum o objetivo da terapia é de isentar a pessoa que está sendo terapeutizada. A terapia, ela vai buscar entregar o melhor que ela pode para reeducar o terapeutizado. Porque quando nós vamos a um médico e fazemos uma cirurgia, nós temos que escutar o seguinte: olha, você está com isso, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Depois disso, você vai ter que tomar cuidado com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando nós vamos tomar um remédio, o médico nos diz: você está assim, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. E depois do remédio, você precisa não mais fazer essas tal coisas para não precisar mais do remédio. Entendamos que todo o processo terapêutico tem um antes, que é a causa, mas assume uma responsabilidade, um compromisso que depois da terapia, nosso comportamento precisa mudar. Senão nós tornaremos a ter a mesma dificuldade. E parece muito lógico, mas não é assim que a gente vive. Porque a busca pela transferência da responsabilidade, nascida do orgulho que cega os nossos olhos e compreende que eu, ser inteligente, que sei viver, eu que sou bom, eu que não faço mal para ninguém e que não infrinjo as leis, eu não fiz nada de errado, como posso ter feito algo de errado? Por que eu preciso mudar o meu comportamento, se nada foi feito para que ele fosse causado? Se um terceiro me causou, um terceiro que resolva. Um pouco mais de doutrina espírita. É importante entender que as nossas angústias nascem do espírito e não de um cérebro desajustado. As nossas tristezas, os nossos medos, elas nascem de um espírito. Que o cérebro até pode ter deformidades ou dificuldades específicas, que foram formadas pelo espírito, que ao reencarnar espelha de si próprio na matéria. E a terapêutica do passe, assim como um remédio, ela busca aliviar os efeitos danosos das dificuldades que nós carregamos, nos dando um suplemento de forças, de energias, que nos auxiliam a transformar as atitudes e os princípios que nos causaram a dificuldade. Assim, no livro Os Domínios da Mediunidade, escrito pelo André Luiz, o André Luiz vai dizer que o passe, ele é uma transfusão de energias que altera o campo celular. Ou seja, no momento em que o passista está com as mãos estendidas e nós estamos recebendo o passe, as nossas células estão sendo alteradas. Assim como um remédio que recebe algo e que começa a trabalhar com aquele algo. E ele continua: vocês sabem que na própria ciência de hoje, o átomo já não é mais o tijolo indivisível da matéria, e que dele encontram-se as linhas de força, antes aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios existe a vida mental determinante. A mente controla aquilo que controla a matéria. Ele segue dizendo: tudo é espírito no santuário da natureza.
renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Isso é o livro espírita. Mas nós encontramos na rede social, por exemplo, para dizer que é amplamente difundido, as pessoas comentando sobre: mude sua forma de viver, veja as coisas por uma forma mais positiva, justificativas inclusive neurobiológicas de como essas alterações acontecem. E assim ele termina: na assistência magnética, o recurso espiritual se entrosa entre emissão e recepção. Ou seja, no momento do passe, não é eu de mãos estendidas recebendo e o outro de mãos postas doando. É uma troca. Assim como num atendimento médico ou psicológico, é numa troca, onde eu recebo, mas também dou de mim. Emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada que para que ela se ajude a si mesma. A mente reanimada ergue a vida microscópica que serve no templo do corpo, edificando valiosas construções. O passe, como conhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e confiança. Esse último trecho ele vai trazer um ponto importante para a gente. Porque receber o passe, ele depende do respeito, segundo André Luiz, e da confiança que se tem naquele momento. Acho que não acontece com ninguém, então eu posso falar de mim. Quantas vezes, adolescente, jovem, eu fui até um médico e o médico dizia: olha, precisa ter 15 dias de repouso. Eu olhava para o médico: não, mas não dá, só precisa de 5. E a gente ia e quebrava o protocolo. Olha, tem que tomar 7 dias o remédio no horário certo. Não, eu esqueço. O remédio eu esqueço, o horário eu esqueço. Eu tomo quando eu lembro. E quantas vezes essa falta de confiança na pessoa que está na sua frente te impediu de receber o tratamento adequado? Sentar na frente de um passista de mãos postas, sem a confiança da troca, é sentar na frente de um psicólogo sem a confiança que ele pode te ajudar. É sentar na frente de um médico desconfiando que ele sabe realmente o que você precisa. Você sai de lá como entrou, desconfiando, sem o benefício. O passe na casa espírita, então, ele é um conjunto de práticas que ultrapassam o momento da sala do passe. A terapêutica do passe dentro da casa espírita inicia no momento em que nós entramos nessa casa. Porque ao entrar na casa, nós entramos em contato com as energias que estão na casa. Quantas vezes vocês já entraram na casa e sentiram uma leveza? Vocês já repararam que aqui dentro às vezes a gente fala até mais baixo? A gente às vezes muda o vocabulário, a gente fica paciente, aquela fila da cantina enorme. Eu acho tão bonita aquela fila da cantina, porque se estivéssemos em outro lugar, uma fila dupla era o mínimo que eu ia esperar. Adentrar a casa espírita é um início da receptividade, da troca da energia mental que a gente carrega ao longo do dia, acelerada, angustiada, viciosa. No sábado, na nossa casa em particular, antecede o passe o momento do Evangelho, que faz parte do tratamento. Da mesma maneira que nós precisamos receber do médico, do psicólogo, as explicações do que nós temos e como mudar, de como agir e por que isso existe, que tipo de coisa faz com que eu tenha essa dificuldade, o Evangelho é um momento de compreensão de si próprio, de conhecer um pouco de si mesmo, de entender sobre as virtudes, de entender um pouco do mecanismo que nos traz até aqui com dor, para que não precisemos repeti-lo de novo e de novo e de novo.
As pessoas também não, sempre falo de mim. Quantas vezes já pensei assim, não, eu vou chegar na hora que abre o passo. Foi o primeiro evangelho, o passo não começou ainda. Quantas vezes, jovem, cheguei na casa muito jovem, fiquei na cantina, sabe? A gente conversa, bate papo, e olha assim, não, agora que começou o passe, daqui a pouco eu subo. Da mesma forma que o Evangelho, as leituras preparatórias, as leituras na antessala, quando a gente vai descendo os grupos, eu estou falando da nossa casa. Que estou falando para frequentadores da nossa casa. Todos esses momentos são momentos de elevação da alma, de reflexão da alma, de troca de energia. Faz parte do tratamento. Da mesma maneira que nós finalmente adentramos a sala do passe, com toda a sua mística, a luz azul baixa, as pessoas falando baixinho, mãos postas, ali é o momento e a hora. Eu vou voltar um pouco mais para frente desse momento. Porque quando nós saímos da sala do passe, nós também temos a água fluidificada. E a água fluidificada eu também vou trazer um momento mais à frente. Mas o que eu queria deixar claro agora é que o processo do passe, ele é um contínuo dentro da casa. E o tratamento que nós nos submetemos, ele envolve a nossa participação nesse contínuo. Porque de outra forma não seria ofertado tudo isso. Se um médico dá todas as recomendações, é porque cada uma delas tem um propósito. E é esse propósito que ela atende, por mais que eu não conheça ou não entenda. E por isso é importante a gente entender o mecanismo do passe. Como é que ele se processa? Até porque, se eu não entendo de medicina, quando eu sento na frente de um médico, eu não sei avaliar. Eu não tenho fé nele. Quantas vezes a gente já não escutou psicólogo? Não, isso é coisa pra doido. Quantas vezes eu já não escutei isso? Porque a gente não conhece o processo. A gente não entende a ciência que existe por detrás. Quantas vezes já vi pessoas sentarem na cabine de passe, ainda mexendo no celular, preparando algo para alguém, balançando a perna assim, tipo, meu Deus, está demorando tanto. Porque não conhecemos o processo. Quem vai nos ensinar o processo vai ser o André Luiz também, no livro do Mecanismos da Mediunidade. Ele nos diz: perfeito, só um minutinho. Ótimo. Tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens e anotações, a ele recorremos ainda mais uma vez para definir o medianeiro do passe por autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo. O que ele está dizendo nesse parágrafo? Que quando existe um passista na sua frente encarnado, ele não é só ele. Ele é um representante de quem, do lado da espiritualidade, realizará o processo por inteiro. Então, por vezes, nós entramos na sala de passe escolhendo assim, mas eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Eu adentro na sala de passe procurando. Às vezes eu fico na porta e digo assim, lá no final, meu irmão. Aí a pessoa olha alguém na primeira fila assim e puf. Os passistas encarnados são representantes da equipe espiritual, que em estado de concentração e de doação energética vão favorecer para que os espíritos realizem as operações que são necessárias. Os encarnados são parte do trabalho e não o todo. E assim ele continua. Estabelecido o clima de confiança, mais uma vez, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se uma ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. Por semelhante elo de força, ainda imponderável no mundo, verte o auxílio da esfera superior. Ou seja, os espíritos conseguem realizar o atendimento necessário quando existe esse vínculo entre passista e assistido.
E não somente porque o assistido está na frente do passista e vice-versa. Ele segue dizendo: ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança, de novo, e do merecimento que dá testemunho, emite ondas mentais e assimila os recursos vitais, retendo na própria constituição através das várias funções do sangue. Então o que ele está comentando aqui? Duas coisas importantes. A primeira delas é que, da mesma forma que o medicamento físico atua pelo sangue, que nós digerimos ou injetamos e aquela substância vai cair na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai circular pelos órgãos, tecidos e assim realizar o que vai ser realizado, a mesma coisa acontece no passe. Por isso as sensações que muitos experimentam ao longo do passe, de agitação ou de tranquilidade, de adormecimento. Quantas vezes já escutei falando: gente, eu saio do passe como se eu tivesse tomado um calmante. Talvez. Porque é através dessa absorção da energia mental que é transferida que a nossa mente comanda o corpo e o corpo dispara tudo aquilo que precisa ser realizado. E o segundo ponto importante aqui é quando se fala do merecimento. Porque o objetivo da terapêutica não é curar os corpos ou gerar alívio por si. Lembremos o que começamos conversando: existe uma função para a dor na nossa vida, para a dificuldade na nossa vida. A função é nos gerar reflexão, discernimento, para a mudança de postura. E se essa reflexão, esse discernimento, se a mudança de postura não foi iniciada, qual é a razão de tirar a lição antes dela começar a ser aprendida? O merecimento também é parte do processo da terapêutica do passe. Cabe a cada um de nós a autorreflexão e a busca pelas virtudes, como começamos a conversar, para que a terapêutica do passe tenha eficiência, para que ela possa ter o máximo de aproveitamento. De outra forma, é como tomar um remédio para dor de barriga e continuar tomando litros de sorvete. Nada vai melhorar. E assim ele conclui: o socorro quase sempre hesitante a princípio corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção. Então a gente não fecha os olhos para fechar os olhos. Não é pedido faz uma prece para passar o tempo. Quanto maior a atenção nós temos naquele momento, maior é a absorção daquilo que está sendo emanado de positivo para nós. É como se eu estivesse tomando uma dose um pouco maior do medicamento de que necessito. E assim ele continua: porque centralizando as próprias radiações sobre as células de que se serve, regula-lhes o movimento e corrige a atividade, mantendo-lhes dentro das manifestações as normas desejadas. Ou seja, quando eu estou com uma dor de barriga, qual é a primeira coisa que a gente faz com o corpo? A gente não bota a mão assim? Quando eu estou com uma dor de cabeça, a gente não faz assim? Quando eu estou com uma dor em qualquer lugar do corpo, a gente não tende a se concentrar nesse lugar? O passe, ele tem a mesma função. O pedido de prece no momento do passe é para que nós oremos por aquilo que nós estamos buscando de alívio, de fortalecimento. Porque de outra forma, se o meu pensamento está disperso, a energia não é capturada e posta de maneira eficiente para trabalhar naquilo que é necessário. Ah, Guilherme, mas isso tudo está muito solto. É muito espiritismo para mim. É muito espiritual. Como é que eu posso crer realmente que algo está acontecendo no meu sangue, no meu corpo, e que algo está efetivamente me ajudando? Graças a Deus, a ciência hoje já compreende que a matéria não é tijolos indivisíveis. Existem vários estudos
sobre toque terapêutico, aplicação de bioenergia e assim por diante. E eu resolvi trazer um para vocês. Na verdade, ele é meio que um compilado de vários estudos que eu já tive acesso. Inclusive tem uma palestra da Nete Guimarães que é muito boa, que fala sobre isso. Deixo a referência, colocar sobre magnetismo e passe a Nete Guimarães, vocês terão bastante mais detalhes. Mas eu queria trazer para que a gente refletisse sobre. É um estudo que vai tratar sobre bioenergia, aplicação de bioenergia. Em resumo, ele funcionava assim: 6 ratinhos, clones um do outro, que é para dizer que é o mesmo corpo. É feita uma feridinha no ratinho de 6 centímetros. E a cada ratinho foi dado um tratamento diferente. O primeiro ratinho recebe tratamento nenhum, deixa ele recuperar pelo próprio corpo. Segundo ratinho recebe antisséptico e anti-inflamatório, que é o tratamento padrão medicamentoso. Terceiro ratinho recebe o que vai ser chamado de bioenergia direta, ou seja, um passe. Eles pediam para os voluntários, olha, coloca sua mão aqui em cima do ratinho e deseja que o ratinho melhore. Essa era a orientação. Quarto ratinho era bioenergia indireta, ou seja, eles faziam em cima de um copo d'água, olha, cura o ratinho com essa água aqui, e davam a água para o ratinho. Quinto ratinho é bioenergia direta e indireta, então ele tomava o passe e bebia água na nossa linguagem. E o último ratinho, todas as terapêuticas anteriores, então bioenergia direta, indireta, antisséptico, anti-inflamatório. Da ferida de 6 centímetros, o primeiro ratinho piorou, porque a gente sabe que se você não cuida de uma ferida, ela inflexiona. Segundo o ratinho com antisséptico anti-inflamatório, a cicatrização foi na velocidade de 2 centímetros por semana. Ou seja, em 3 semanas, a ferida estava fechada. Terceiro e quarto ratinhos, bioenergia direta e indireta. A melhoria foi de 2 a 3 centímetros por semana. Ou seja, igual ou melhor ao tratamento medicamentoso. Quinto ratinho, bioenergia direta e indireta. O quinto ratinho recuperou numa velocidade de 4 a 5 centímetros por semana. E sexto ratinho, com todos os tratamentos, recuperou toda a ferida em 1 semana. Esse estudo foi repetido dezenas de vezes. E todas as vezes o resultado se assemelha. E aí os cientistas fizeram assim, mas tem uma coisa de errado, né? Não pode ser, a gente bota a mão e é melhor que remédio. Como é que a gente tira essa teima? Decidiram então pegar os princípios do corpo que começam um processo de cicatrização, porque o que estava acontecendo era a cicatrização, e colocaram em tubos de ensaio, que é para separar, assim, olha, é a coisa mais inorgânica possível. Vamos fazer o mesmo processo. E aí descobriram que esse processo de bioenergia direta e indireta aplicada, ele acelera o processo de multiplicação celular. As células que são criadas novas, elas começam a atividade mais cedo do que as demais. Elas se mantêm em atividade por um período mais longo, um período maior. E ao invés de pararem a sua atividade, elas vão decrescendo a atividade de pouco em pouco. Ou seja, elas trabalhavam muito mais e muito mais eficazmente do que as células naturais. Isso são células em tubos de ensaio, que dizem exatamente o que o André Luiz, está dizendo pra gente. Que a energia atua no corpo, e que atua sobre as células, e as células se multiplicam de maneira mais rápida e realizam os processos que precisam ser realizados. Só que isso não acontece só no momento do passe, porque o que faz a ativação celular, o que faz a reconstituição, o que faz a harmonia do corpo, é a mesma coisa que faz a harmonia da mente. É a mente que comanda, é a mente que estendia a mão e dizia, vamos curar você. Não é o corpo. Os estudos vão a fio para dizer para a gente também que esse mesmo processo de melhoria ou de piora acontece todas as vezes que nós escutamos uma música que eleva ou que nos rebaixa,
assistimos um filme, lemos um livro, participamos de uma conversa, assistimos jornal, sabe? Notícia. Todas as vezes que nós entramos em contato com aquilo que nos degrada moralmente, espiritualmente, psicologicamente, o mesmo processo acontece com nossas células, com o nosso corpo. Daí advirem o rancor, gerar câncer, e a raiva, a gastrite, e a dor de cabeça, e assim por diante. Nós atacamos o nosso corpo com a forma que nós vivemos. Como curamos o nosso corpo com a forma que nós vivemos. De maneira que é certo dizer que a terapêutica do passe, ela ultrapassa o ambiente da casa espírita. Porque se eu venho até a farmácia, até o médico, até o hospital, tomo um remédio, e ao voltar para minha casa abandono o tratamento, não tomo mais o remédio, eu vou tornar a ter a mesma dificuldade, a mesma desarmonia. O tratamento físico-espiritual, como chamamos na nossa casa, é um processo contínuo. Porque esse mesmo passe, ele é aplicado todas as vezes pela equipe espiritual, porque os encarnados são só representantes, em que nós fazemos uma oração dentro de casa, que nós realizamos o Evangelho no lar, que nós agimos com caridade, paciência, humildade. O tempo não nos permite sair lendo a literatura espírita inteira, mas é fácil de encontrar. O equilíbrio e o desequilíbrio está nas nossas mãos. Porque a lei que rege o universo frente a isso é a lei de causa e efeito. Nós somos a causa do nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Como recebemos o efeito do nosso equilíbrio e desequilíbrio. Essa mística ao redor do passe, ela é completamente desnecessária. Porque o Espiritismo traz à luz da razão, a fé raciocinada, aquilo que é da vida. Quem somos, o que precisamos. Um pouco de esforço próprio, de boa vontade, transforma o mundo. Como não transformaria nós mesmos? E por essa mística, eu trouxe aqui uma lista de mitos que foi levantada pela juventude quando eu era da juventude. E permanecem aqui no cotidiano das pessoas sobre o passe. Nós entramos na terapêutica do passe preocupado com a posição das mãos. Se a mão tem que estar para cima, tem que estar para baixo, se a perna pode estar cruzada, não pode estar cruzada. A roupa que eu tenho. Se o passista na minha frente só fica parado, ou se ele se mexe. A bolsa que eu coloco no meu colo, ou se eu boto de lado. Tomando diversos passes ao longo da noite. Porque quanto mais passe eu tomo, melhor, não é não? É tipo remédio? Não dá overdose, eu te garanto. Passe não dá overdose. Mas da mesma maneira que se você comer muito e sair tudo no xixi, você não acumula energia positiva assim, estocando. Seu corpo se harmoniza e você tem que viver com aquele corpo. Como sua alma se harmoniza, você precisa continuar com aquela alma ao longo da semana. Passe não é terapia não é repelente de espírito, como você repele mosquito. Eu vou tomar passe porque eu acho que tem alguém me perseguindo, porque eu estou muito carregada, porque tem um espírito me atormentando. Não existe técnica melhor ou pior, não existe passista melhor ou pior. Porque nós já aprendemos que uma boa música faz o mesmo processo às vezes que tomar um bom passe. É a nossa concentração, a nossa atenção, a nossa elevação de alma que vai nos pôr em contato com aquilo que nos equilibra. E a última eu sempre coloco aqui, porque foi um caso cômico. Água fluidificada, gente, pode ir para a geladeira. Não precisa tomar quente.
tá bom? Que a geladeira tem seus ímãs e um gás, e teve uma época que tinha esse mito, mas não precisa. Eu vejo cada vez menos pessoas reagindo a essa. Eu fico muito feliz, mas toda vez que eu tenho oportunidade eu digo, porque tinha uma pessoa há muitos anos que tomava água frescada quente, que disseram para ela que não podia ir para a geladeira. Pode ir para a geladeira, não se preocupem. O passe, então, como parte da terapêutica de transformação da humanidade, como um ponto específico ao longo da semana, que precisa ser sustentado ao longo da semana por mim mesmo, como anestésico temporário dos meus vícios, para me dar tempo e força, energia para construir as virtudes, ele tem um objetivo muito específico. Ele não é a solução dos nossos problemas. O passe é um meio pelo qual a espiritualidade nos ajuda a transformar, a fazer aquilo que é o objetivo de todo mundo na Terra, no planeta Terra, que a doutrina espírita começou a chamar de reforma íntima. Sem a reforma íntima, sem a reconstrução dos meus conceitos, sem a transformação de vícios em virtudes, sem a mudança de hábitos, o passe é perfume. O passe ele fica temporário, raso, ineficiente. Porque o objetivo da espiritualidade não é nos sustentar em nossos vícios, removendo as consequências de nossos atos. O objetivo dos espíritos amigos que nos amam é nos educar e nos amadurecer para vivermos uma vida muito maior do que aquela que nós vivemos enquanto encarnados. Quem nos diz isso não sou eu, não é o André Luiz também. Dessa vez vai ser o Emmanuel. Num livro de mensagens chamado Segue-me, no capítulo 8, o título Cura Própria. O Emmanuel nos diz: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, problemas do coração. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, o estresse, o cansaço. No entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Persegue a gastralgia, ou seja, uma úlcera, uma irritação do estômago, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques o rim com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças da pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos ou espirituais não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Busquemos a transformação, meus irmãos. Não há mais um véu que esconde aquilo que é espiritual. A doutrina espírita nos apresenta de maneira clara e direta a origem dos nossos problemas, a forma de tratá-los e aguarda a nossa boa vontade. Aproveitemos daquilo que a casa e a espiritualidade pode prover a nós para caminharmos enquanto é dia, enquanto há luz, enquanto temos oportunidade, para não agravarmos os débitos que nós já possuímos, para não transferirmos a terceiros responsabilidades que são nossas. Aproveitemos a bênção que Jesus nos concede, que assim a terapêutica do passe
como a terapêutica da reencarnação, como a terapêutica da sociabilidade, como a terapêutica do amor e toda outra terapêutica que nós pudermos imaginar, funcionará. Porque não é o que há de fora que macula o que há de dentro do homem, mas o que sai do próprio coração. Ali está a nossa dificuldade, ali tem que estar a nossa atenção. Muito obrigado.